dia, boa tarde, boa noite, audiência do Da Ponte Pra Cá. Apesar dos que torciam pela vitória do passado, nós estamos de volta. Estou aqui com ele, Guilherme Wunder, meu amigo, companheiro de longa data aqui. E depois desse hiato, né, forçado que a gente teve aqui, a gente traz um programa um pouco diferente, né? A gente traz um especial sobre a cobertura das enchentes no nosso município de Alvorada. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o sempre atento boa noite do meu amigo Guilherme. Boa noite a todos, boa noite meu amigo Matheus. Hoje, domingo, 16 de junho, estamos de volta, como a gente disse, num programa diferente, né? Não vai ser as pautas usuais, as colunas usuais, será um especial de cobertura das cheias. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes, né? Que provavelmente estavam sedentos pelo nosso programa e sentindo saudade, sentindo falta do que a gente ia analisar sobre a cidade. E as pessoas que, como tu disse, daqui a pouco torceram pelo fim do podcast, ele não terminou, né? Seguem torcendo, continuem torcendo. E agora, após esse programa de enchente, a gente mais uma vez vai se comprometer com alguma coisa, que eu não sei se a gente vai cumprir, mas a ideia é como cumprir. sempre, como a Prefeitura de Alvorada também faz. A nossa ideia era aí sim voltar, principalmente já começando uma cobertura de eleições, até porque julho agora são convenções partidárias, então vai ficar a gente vai voltar à nossa periodicidade mensal / quinzenal. Mas acho que vamos focar primeiro nas enchentes. Acho que a gente precisa fazer esse balancete final. Até acho que no nosso próximo programa provavelmente a gente vai falar das enchentes ainda em uma das pautas. Até porque a enchente, né? A enchente, de certa forma, também bagunçou o tabuleiro político aqui da nossa cidade, né? Porque teve vários fatos novos, né? Que a gente vai ter que abordar mais pra frente. Mas isso aí fica numa análise mais de conjuntura, né? Isso, que nós vamos fazer no nosso próximo programa, que é daqui 15 dias, 20 dias no máximo, né? 15 dias. 15 dias. Vamos botar 15 dias. Vamos botar 15? Primeira semana de julho teremos um novo programa. E dependendo se bobear até antes. Então vamos para as pautas. Vamos lá. O Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe aqui, acredito que todo mundo que escuta o nosso podcast tem alguma relação com esse nosso estado aqui, né? Tivemos fãs que vem pelo rap do Da Ponte Pra Cá, né? Não sei também qual é a nossa inserção internacional, né? A ponto, assim, de a gente ter que fazer esse paradigma. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que nosso estado foi açoitado, né? Pela maior tragédia climática da história dele, né? Uma enchente que nos atingiu sem precedentes, né? E que, sendo bem sincero, assim, muita gente não estava preparado, né? Pra sofrer do jeito que sofreu e segue sofrendo, né? A gente tem pessoas ainda que estão fora, mas esse bloco vai ser meio focado no que aconteceu e o que aconteceu aqui na nossa cidade e quais as iniciativas que aconteceram dentro da nossa cidade aqui em nome da solidariedade, em pró do apoio às famílias que foram atingidas e flageladas, né? No primeiro momento tudo foi meio de supetão, né? Porque, como eu já disse antes, né, uma enchente sem precedentes. Lugares que nunca tiveram água agora. Pessoas que já eram atingidas foram atingidas de uma maneira pior ainda, né? Mas também, olhando pelo lado positivo da coisa, se há algum lado positivo dessa coisa, é ver a solidariedade do seu povo, né? Do povo para o seu povo, né? A gente teve esse início das chuvas, aqui em Alvorada principalmente, no sábado 27 de abril, tá? Foi quando iniciou as chuvas e a gente teve um mês, tanto fim de abril ali quanto todo o mês de maio, muito chuvoso mesmo. Como o Matheus disse, todo mundo dizia que a maior enchente Alvorada havia sido de 2015. Essa superou as medidas que temos e foi muito rápido, sabe? Porque já vinha chovendo em outras cidades e a maioria das vezes que acontecia uma enchente em Alvorada, ela não atingia Porto Alegre, não atingia outras cidades, era muito concentrada na gente. Nessa vez, como todo o Rio Grande do Sul foi atingido, o Gravataí encheu mais rápido, o Guaíba encheu, não tinha como o Gravataí escoar e fazer com que Arroio e Feijó não conseguisse escoar no Gravataí. Todo um estudo hidrológico, né, que impactou a Alvorada. A gente tem locais, assim, a gente pode, para quem é morador do bairro Americana, que eu acho que a Americana e Nova Americana foram os mais atingidos. A gente teve sim Umbu, 11 de abril e Maria Regina atingidos também, mas foram bairros onde foi atingido. Me dá a impressão que baixou mais rápido a água nesses lugares, foi mais uma enxurrada. Obviamente, teve muita gente que perdeu coisa, a gente não está tirando essa questão, mas parece que foi mais rápido. Por que eu digo isso? A Americana, esse fim de semana que a gente está gravando, tem gente limpando coisa ainda. Lembrando que hoje é dia 16 de junho, né? De junho, a gente está falando que essas chuvas começaram 26 de abril.
Então foi muito tempo mesmo. E como eu disse, lugares que nunca tinham chego. O meu padrinho tem uma empresa que até eu e o Matheus a gente foi lá no sábado pós 1º de maio ali, dia 4 de maio a gente foi ali mais ou menos. Ali nunca tinha entrado água na empresa dele, que era André Puente, próximo a João Barbosa, e essa vez entrou água no joelho. Eu tenho uma ex-namorada minha que mora na Princesa Isabel que não tinha chegado água na casa dela, essa vez chegou. Então, tipo, locais que nem na enchente de 2015, que foi a maior enchente da cidade, tinha chego. Nunca teve tanto desabrigado, tanto é que a prefeitura abriu primeiro um ginásio, que foi o ginásio de Djalma Neves, e depois teve que abrir o ginásio Tancredo Neves. Teve mais de 100 pessoas só em abrigos, fora a prefeitura projeta em torno de 2.500 famílias desalojadas. Então foi muita gente atingida, assim, muita gente mesmo. A Itararé, para quem não conhece, que é uma avenida muito forte, teve pelo menos 2 ou 3 pontos intransitáveis. E isso, assim, não foi só, como eu disse, por não ter sido só Alvorada, isso impactou até regiões que não foram afetadas. Por exemplo, o Matheus aqui mora na Cedro, eu moro na Americana. Para mim chegar no Matheus, que é uma distância de a pé 3 km, e muitas vezes fiz caminhando de bicicleta esse trajeto, de carro estava demorando 2, 3 horas, porque a Alvorada acabou, devido a não ter acesso ao Cis Brasil, não ter acesso via Castelo Branco, não ter acesso via Sertório e Farrapos. O único acesso a Porto Alegre era via 118, e daí ou entrando por Alvorada ou indo até a Bento pela 040, fazendo com que o trânsito... Então, por exemplo, regiões que daqui a pouco nem foram atingidas diretamente, até isso é um dos pontos que a gente vai falar no pós-enchente, porque o debate do saque de calamidade é o atingido ou não atingido, né? Toda a cidade foi atingida de certa forma, nessa que foi a maior enchente da história, né, Matheus? Sim, aproveitando esse teu ponto, né, os meus pais moram na Americana, bem próximo da tua casa ali, né, na rua Gaspar Martins, e... Cara, é surreal o quanto demorava pra chegar de um ponto A ao ponto B. Eu saía daqui da minha casa na Cedro até ali, era 30 minutos de carro. 30, 40 minutos pra chegar às vezes, assim, e o trânsito não cedia nunca, né? A Alvorada, a presidente Getúlio Vargas ali, ela virou um corredor humanitário quase, né? Esse é o termo que estão usando. Pra acesso ali, a Cachoeirinha, a Gravataí, né? Porque, querendo ou não, Porto Alegre ficou ilhada, né? As outras cidades da volta, elas tinham acesso, né? Canoas ali também teve bastante problemas, mas tinha acesso ao Vale dos Sinos. Agora Porto Alegre ficou ilhada e o fluxo de carros nesse trajeto é muito grande todo dia, né? E isso aí, claro, é um problema da cidade inteira, né? Mas quem perdeu a sua casa ali, casa, a gente viu nesse dia que tu falou que nós fomos lá dar um apoio e tal... Foi terrível, era toda hora um barco saindo com alguém, saindo com algum móvel, com algum carro, pra ver se tentava conseguir salvar alguma coisa, né? Eu acho que a João Barbosa ali foi meio que um divisor de águas, né? Até onde a água chegou, né? Mas, pra quem não conhece, ela geralmente não conhece, ela não chega ali a água. Nem na de 2015 havia chego. Exatamente, ela chega na do posto ali, que é a Princesa Isabel. Que é a Princesa Isabel, né? Que é, daí sim, quem mora a partir da Princesa Isabel já sabe, né? Que vai ser atingido, né? Mas mesmo assim tinha muita gente que não esperava. A gente tem, por exemplo, o Geraldo, que tem um bar chamado Bar Grenal ali, que ele não tirou as coisas dele, que ele disse, não vai subir tão rápido, pode ficar tranquilo. A gente tem um amigo nosso, o Maninho Melo, que mora lá mais embaixo, numa região que sempre vai, que chegou a quase 3 metros de altura a água na casa dele. Inclusive a casa dele é preparada para enchente, né? E faltou em torno de 30 centímetros para entrar na casa dele, que é uma casa que foi feita, preparada nem em 2015. Ele fez com as medidas de 2015. Tomara que ele consiga, ele quer, a gente sabe que ele já conversou conosco que ele quer sair de lá, né? Tomara que a gente não passe por uma enchente dessa enquanto ele estiver lá ainda. Porque assim, foi muito complicado. A gente sabe também que o nosso programa ele é focado em Alvorada, né? O Matheus, por exemplo, trabalha na Farrapos, numa região que na loja dele nunca tinha ido água, essa vez foi água, ele pode contar um pouco também. A gente tem um outro amigo nosso, Antônio, que mora em Canoas, e que Canoas nunca tinha sido atingido desse jeito, dessa proporção, assim. Alvorada, felizmente é complicado esse termo, mas a Alvorada já está calejada, acostumada com as cheias. Subiu ali em torno de 1 quadra na região da Americana, 2 quadras no máximo. Ali na região do 11 de abril também é uma região que já ia bastante água. Foi mais. Tipo, não ampliou pouco em questão de novas casas atingidas. Ampliou, mas não foi tanto. Só que quem foi atingido foi muito mais atingido, né? Tem muito, por exemplo, a água um dia na janela foi no teto agora. Esse que é o grande problema, né? Uma coisa que a gente tá conversando bastante, a gente conversou bastante nessas últimas semanas em off, é que
a Alvorada aqui, em certos pontos, começa a subir a água, a gente já vê o pessoal saindo, né? E o que para outras cidades aqui da região metropolitana, próprio Porto Alegre ali, não acontece, né? O pessoal não tá acostumado, né? O estar calejado, infelizmente, é triste, mas já deixa as pessoas preparadas, né? As pessoas que vivem naquela região que alaga, né? É ruim, é muito ruim a gente falar isso, mas é um jeito que é a verdade, né? A pessoa já tá preparada pro absurdo que é tu ter que sair de casa, saber que vai chover, tu vai ter que sair de casa, né? A gente via caiaque, via barquinho assim que é de pesca, saindo já, o pessoal todo preparado, já com as coisas certas. Mas essa, mesmo que até quem tava preparado, aqui sempre chegava até certo ponto, eu vou levantar meus móveis. Não conseguiu, não foi suficiente. Não foi suficiente também, né? Não foi suficiente. Eu tenho um primo que mora na Harmonia, ali em Canoas, e a casa dele chegou 2,20 metros a água. Ele botou a TV no forro e a água pegou na TV dele, sabe? Então, tipo, é uma coisa que é sem precedentes o que aconteceu no nosso estado aqui e pro nosso município também. Mesmo tendo, porque essa nossa narrativa de que o pessoal tá calejado de algumas coisas, acaba meio que amortecendo a narrativa da prefeitura de o quão calamitoso foi pra nossa cidade. Quem tava vivendo ali sabe. Como tu falou, a prefeitura teve que abrir o Tancredo Neves, que é o ginásio municipal, né? Que é o maior ginásio aqui, para poder receber desabrigado. Isso aí sem falar dos outros abrigos orgânicos que foram feitos na volta, sem levar em conta isso, né? Isso, a prefeitura também às vezes abriu o galpão da Nova Americana, que não pôde ser aberto porque entrou água. A gente sabe também que o CTG Campeiros do Sul foi um abrigo e recebeu aí mais de 50 pessoas em determinado momento. A gente sabe que teve um abrigo na Arena BDG, que era um abrigo voltado para mulheres. A gente sabe também que a Escola Adventista recebeu algumas pessoas, que a Igreja de Santo Antônio recebeu algumas pessoas, que foi aberto um abrigo no Clube Comerciário lá da Frederico Gil, tanto para pessoas quanto também exclusivo para animais, porque tinha parte do comerciário na frente que era para pessoas, e nos fundos onde é o Sindef para animais. A gente sabe também que teve outros espaços assim abrindo, ou pelo menos daqui a pouco não abrindo para moradia, mas abrindo para fazer alimento. Muitos CTGs abriram para fazer marmita. Tem uma arena, uma quadra de futsal do Marcelo Gonçalves aqui próximo ao Rock Garden, aqui, que também abriu para fazer alimento, virou um ponto de coleta e doação. A UAM era um ponto de coleta e doação, a CIAL era um ponto de coleta e doação. Fora pessoas que iam, tipo, fazer um almoço e doar, tipo, pessoa física, sabe? E lá levar a pessoa, que foi o que a gente fez no sábado, que a gente estava citando. Então, tipo assim, envolveu muita gente, e nós vamos falar num segundo momento que a gente cita a questão da Alvorada estar calejada. O calejado deveria mostrar que o trabalho deveria ser mais rápido, né? Porque a gente estava acostumado, mas aí a gente vai entrar no segundo momento essa questão da limpeza. Mas, assim, é muito importante a gente também destacar nesse momento, assim, antes da nossa coluna do mosquito, essa questão solidária, assim, as pessoas foram muito solidárias. Quando a gente esteve lá, diversas pessoas foram ajudar, diversas pessoas passavam, não tem como ficar aqui, eu quero dar 50 reais para comprar coisa, vocês ajudarem. Houve até indignação de algumas pessoas referente a alguns escândalos, algumas questões envolvendo sumir alimentos ou a dificuldade de conseguir pegar, principalmente nos órgãos públicos. Houve essa suposta situação, né? Então, tipo, é uma questão muito forte, mas assim, a solidariedade da população em auxiliar essas pessoas, eu acho que é algo muito bonito que tem que ser destacado, né, Matheus? A população às vezes nem tem o que doar, mas queria dar um jeito de ajudar ali, né? Porque a gente sabe também que o povo Alvorada, né, como os indicadores econômicos da Alvorada não são dos melhores, mas se tu vê uma situação de calamidade, isso aí para além aqui do nosso Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o Brasil abraçou o Rio Grande do Sul, né, nessa corrente de solidariedade, vinha doação de tudo que é lugar, né? Mas infelizmente a enchente ela é uma catástrofe que ela é contínua, né? Ela não é como um furacão, um terremoto que acontece e terminou, né? A enchente ela se prolonga por vários e vários dias, meses, até anos, né? E a gente, bem como tu disse, a gente vai entrar mais pra frente nessa questão da limpeza, que agora é uma coisa que tá bem em alta, assim, essa discussão, né? Mas a própria água, né? Pra água ceder, né? Tinha lugares aqui na Alvorada que essa semana agora ainda tinha resquícios, né? Semana passada, pior, né?
Eu me lembro da Itararé, né? Na região ali do Galpão. Como é que é o nome do Galpão ali? Galpão Nova Americana. Alguns chamam de Anísio Teixeira, alguns chamam de Nova Americana. O Galpão Nova Americana conhecido ali, que é na Itararé. Venceslau com Itararé. Isso, na Venceslau com Itararé. Cara, ali a água pra ceder demorou muito tempo, muito tempo. Se eu não me engano, faz poucos dias que voltou a ser transitável a pé ali, né? Então é uma coisa bem complicada, assim, da gente comentar, né? Ainda mais que a gente vê também, Matheus, tu falando essa questão da enchente ser algo que a gente demora a viver, tipo, que não é uma coisa que passa rápido. A Alvorada teve uma enchente ali em torno de setembro desse ano e teve uma outra em novembro. Óbvio, a gente não é aqui geógrafo para saber, né? A gente vai teorizar aqui sobre. Mas provavelmente, teve duas enchentes tão próximas. Provavelmente os rios ainda estavam... já estavam cheios, né? No período de seca não teve. A gente daqui a pouco pode pensar também que... Será que a prefeitura, vamos entrar num segundo momento, será que a prefeitura fez a limpeza de bocas de lobo e tudo nesse período? Porque foi muito curto uma enchente da outra, né? São diversas questões importantes que a gente vai debater pós-coluna do mosquito, mas assim, o que a gente queria deixar de relato mesmo, eu acho que é o mais importante, é que de fato vivemos a maior cheia da nossa história, assim como todo o Rio Grande do Sul, né? A gente tem, como a gente disse, registros, a gente comentou de onde o nosso amigo Antônio mora, onde tu trabalha, do teu primo. A gente viu imagens do mercado público, da Casa de Cultura Maria Quintana, de pontos históricos que não tinha desde 41, né? Mas assim, fica esse parabéns à solidariedade das pessoas, acho que é muito importante. E essa solidariedade nossa também foi atingida pelas enchentes, né? Agora trazendo, né, uma visão histórica da coisa, eu diria, né? A gente vai acompanhar a coluna do Mosquito, nosso querido Mosquito, trazendo uma visão acerca das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que dispensa apresentações, né? Porque sempre fala com uma categoria... Uma propriedade do assunto. Uma propriedade que eu acho que, assim, só Romário na pequena área teria, né? Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vou falar mais um pouco sobre a história de Alvorada. Os gaúchos vivem a sua maior catástrofe climática. Entes públicos e sociedade civil se envolveram nas ações de socorro e acolhimento, e essa união é fundamental para enfrentar uma crise deste tamanho. Infelizmente, tudo indica que os eventos climáticos extremos vieram para ficar. Em Alvorada já conhecemos bem o pesadelo das inundações de áreas próximas aos arroios. Porém, dessa vez as águas chegaram em locais nunca antes atingidos. A Alvorada tem 3 arroios importantes na região urbana. O Arroio Feijó, com a principal nascente no Morro Santana e com afluentes em Viamão, estabelece o limite de Alvorada com Porto Alegre, passando pelo Jardim Algarve, Passo do Feijó e Americana. O Arroio São João, em parte canalizado, atravessa o bairro Nova Americana e passa pela estação de tratamento de esgoto da Corsã. O Arroio Águas Belas vem de Viamão, cortando o Passo da Figueira, 11 de Abril e Campos Verdes. Estes arroios correm em direção ao rio Gravataí, que por sua vez deságua no rio Guaíba. Se o Guaíba não tiver a capacidade de receber essas águas, por estar muito cheio, elas acabam acumulando e transbordando. Foi o que aconteceu agora e inúmeras outras vezes. Nos anos 80, o historiador Sérgio da Costa Franco produziu um suplemento para o jornal Correio do Povo, chamado As Grandes Enchentes de Porto Alegre, onde resgata menções a inundações em 1833, 1842, 1847 e 1850. Já com referências mais robustas, ele conta um pouco de outros 8 episódios antes da grande inundação de 1941, todas causando grandes danos à região do centro histórico de Porto Alegre. 1873, 1897, 1905, 1912, 1914, 1926, 28 e 1936. Em alguns desses episódios, há referência direta a alagamentos também na várzea do Gravataí, a região do bairro Navegantes, o Maitá, também Canoas
e do bairro Sarandi. Provavelmente, a maioria desses episódios, se não todos, refletiram em inundações das áreas próximas aos arroios da zona norte de Porto Alegre e do nosso arroio Feijó. Porém, aqui, tais áreas não eram ainda habitadas com moradias. Eram campos, lavouras e várzeas. Segundo o professor e urbanista Décio Rigatti, os loteamentos das quadras mais próximas ao arroio Feijó, na Vila Americana, datam do início dos anos 60. Em seu estudo sobre a ocupação espacial de Alvorada, é fácil perceber que as áreas com risco de inundação nos 3 arroios de Alvorada estão justamente entre as últimas a serem loteadas. A partir dessa ocupação humana, o problema das cheias e inundações em Alvorada passa a ser uma questão socioambiental. Ao mesmo tempo em que os cursos de água afetam as vidas de quem, não tendo alternativas, se instalou nas áreas próximas, passa também a haver uma grande interferência da ação humana no comportamento desses cursos de água. Alguns trabalhos acadêmicos na área da geografia tiveram como tema a bacia hidrográfica do arroio Feijó e as suas constantes inundações. O registro mais antigo de problemas com enchentes que encontrei foi do ano de 1973, no trabalho de conclusão de Ingrid Roncone, quando as águas chegaram à quadra das ruas Anita Garibaldi e André Poente. Já na dissertação de mestrado de Michelle Schneider, ela contabiliza 36 inundações entre os anos de 1980 e 2015. Neste período, houve inundações em 19 anos. Em 1982, chegou a haver 4 inundações. Em 2002, 2005 e 2015, foram 13 inundações sucessivas. A tese de doutorado de Moisés Reben apresenta registros de inundações em 2002 e 2007, quando houve inclusive uma vítima por afogamento, em 2008 e 2009, sendo que essa última teria atingido cerca de 2.000 domicílios nos entornos dos arroios Feijó e Águas Belas. A Defesa Civil de Alvorada registra também inundações no ano de 2017 e 3 inundações em 2023, sempre atingindo centenas de casas e milhares de pessoas. Embora os transbordamentos sejam um fenômeno natural, todos os estudos apontam como potencializadores dos transtornos a degradação dos arroios causada pela ocupação humana desordenada, a poluição, o desmatamento das bordas e a impermeabilização do solo. É preciso também chamar a atenção para os impactos em Alvorada de intervenções feitas em Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí, causando alterações na bacia do rio Gravataí. Aterros, nivelamentos e até diques que, tendo deixado o arroio Feijó sem qualquer proteção, podem sim estar contribuindo para o aumento das inundações em Alvorada. Em 2012, foi aprovado um plano de contenção de cheias no Gravataí e o arroio Feijó. Os estudos preliminares foram realizados sob liderança da Metroplan. Porém, 12 anos depois, nada saiu do papel. O golpe de 2016 soterrou os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento. E a Metroplan nem existe mais, foi extinta pelo governador Leite. Os estudos que eram preliminares começam já a se tornar obsoletos. Para agravar a situação, o modelo produtivo do atual estágio do capitalismo tem acelerado as mudanças climáticas, resultando no aumento em frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. Ou seja, os especialistas alertam que teremos nos próximos anos cada vez mais eventos, com cada vez maiores impactos. Se os planos de recuperação e reforço das obras de proteção mais uma vez deixarem a Alvorada de fora, como nas últimas décadas, seremos expostos a calamidades ainda maiores, porém invisibilizados como toda vez que a enchente atinge só os alvoradenses. É isso aí, nossa solidariedade aos atingidos, lembrando a todos que a ajuda ainda é necessária e urgente. Até a próxima.
Bom, agora no primeiro bloco a gente conversou sobre as enchentes e o que aconteceu durante as enchentes. Esse segundo bloco a gente traz mais para próximo do nosso tempo e a gente conversa o que está acontecendo no pós-enchente, que é o momento que a gente está vivendo agora, né? Para falar a verdade, em que é muito marcado por lixo, sujeira, entulho, trabalho, né? A gente sabe que todo mundo que foi atingido perdeu alguma coisa, né, dentro da sua casa. Casas foram destruídas, municípios foram varridos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo na nossa cidade agora, né? A gente viveu, assim, como o Matheus disse, e o Matheus disse, a gente está vivendo, acho que a gente vai ver por bastante tempo ainda. Segundo a projeção da prefeitura, inclusive, é 3 meses para limpar a cidade, o que eu particularmente acho. O podcast acha que é um absurdo, né? É um absurdo. Até porque a gente falou antes ali que, Alvorada deveria ter um know-how. A cidade foi atingida um pouco mais do que sempre é atingida, e a gente saber que vai demorar 3 meses para se limpar a cidade, e que as pessoas vão ficar 3 meses acordando de manhã e olhando lixo, e não é o lixo que eu joguei fora porque a comida aqui, não, o lixo é o teu roupeiro, é as fotos que contam tuas memórias, é os teus livros, é teu sofá, é tua cama, é tua televisão. Esse é o lixo. As pessoas além de ter vivido esse enchente durante um mês, talvez algumas pessoas, né, não é todas as cidades, tem lugares que já estão sendo limpos, mas existem pessoas que vão ficar mais 3 meses tendo que todo dia, quando acordar de manhã, ver isso, que a gente acha um absurdo, né, a gente concorda, não tem mais contra isso. É a opinião do podcast, e a gente tem isso assim acontecendo. Acho que hoje é o que mais tá forte. Os abrigos, não existe mais nenhum. Se não me falha a memória, o ginásio de Djalma Neves ainda tem desabrigados, no momento que a gente está gravando. Eu sei que o Tancredo Neves não tem desde semana passada, quando teve a questão ali do suposto desvio de cestas básicas. Ali naquele momento a polícia fechou o abrigo do ginásio de Djalma Neves para investigação e tudo mais, não tem mais nenhum ali. O abrigo da Arena BDG também não existe mais, o abrigo do CDG Campeiros não existe mais, o abrigo dos animais do Sindef eu sei que não existe também, o abrigo do Adventista também não existe mais. Então eu acredito que só ficou algumas pessoas ainda no Djalma Neves, mas não tenho certeza se ainda tem gente lá. Ainda está havendo distribuição de alimentos, isso acontece diariamente, a prefeitura segue fazendo marmitas ou doando cestas básicas e doando roupas, né, na loja social, ali no Espaço da Solidariedade Alvorada, Espaço Compartilhe, que eles chamam. Mas acho que hoje é isso, assim. A gente também vai falar um pouco de outras questões, né, envolvendo ali auxílios e tudo mais, que é um debate que está tendo muito forte na cidade. Mas assim, o que fica talvez de maior indignação, e de novo a gente vai ressaltar a solidariedade, a gente vê que tem muita gente ajudando os vizinhos a limpar as coisas, a fazer mutirões entre amigos e vizinhos para comprar os móveis, ou limpar as coisas de novo, reconstruir suas coisas. Mas o que mais faz falta e o que mais nos indigna essa demora. A gente sabe, a prefeitura alega que ainda não tem um local para destinação final, está sendo largado no aterro as coisas, e dali vai ser contratada uma nova empresa. O aterro esse que tinha sido desativado anos atrás, né? Isso. Alguma coisa está indo para o transbordo municipal, alguma coisa está no aterro do 11 de abril. E a gente vê, tipo assim, ainda quando as chuvas começaram no dia 26 de abril, já viu uma projeção. Como eu disse, no dia 4 de maio, que foi o sábado que a gente foi fazer ação lá na Americana, a água já estava na João Barbosa. A prefeitura teve um mês, porque agora nós já estamos mais de um mês, hoje a gente está gravando dia 16 de junho. Por que lá no dia 4 de maio a prefeitura já não iniciou a contratação desses caminhões, já não iniciou a contratação desse local de descarte, contratação de mais retroescavadeiras? Até porque, por exemplo, assim, existem bairros, a gente sabe que na sexta-feira, sexta agora, na sexta-feira, dia 7 de junho, para ser mais preciso, foi limpo a Cedro. A Cedro é uma área que, a rua que a gente grava, no fim da Cedro teve pontos de alagamento, mas lá não tinha mais água fazia muitos dias. E foi limpo agora, sexta-feira. Essa semana, na terça-feira, estava sendo limpo a Itararé. A Itararé já dava para circular no mínimo dessa semana passada, e agora, e ainda tem pontos na Itararé. Muitas ruas, assim, a gente vê muitos moradores bem tristes com isso, e eu entendo a tristeza das pessoas de ver a sua casa e ter que conviver com esse lixo durante quanto tempo, né, Matheus? E a gente também percebe que o descaso, né, do poder público para com a população é uma coisa muito triste, né? Porque a gente é uma tragédia anunciada, né? Que nos assolou aí,
E como a gente já falou no outro bloco, né, a enchente é uma tragédia contínua. Então as coisas têm que ser pensadas durante ela. E a limpeza é uma coisa. A gente vê outros municípios aí que foram até mais atingidos que Alvorada, que já estão numa fase mais avançada da limpeza, né? Isso aí sem falar, claro, na psique do indivíduo, né? Que tem que passar ali pelo aquele lixo que são suas memórias, são o seu trabalho que está depositado ali, naquele entulho, móveis que foram comprados, às vezes móveis que nem foram pagos ainda, né? Até porque muita gente pode ter perdido sua coisa em setembro ou em novembro, as duas últimas enchentes, né? Tem muita, eu conheço relatos de pessoas que ainda estavam pagando segunda, terceira parcela num roupeiro, numa cama, porque tinha perdido recentemente isso. E agora perde de novo, sabe? Até isso que tu falou nessa questão psicológica, assim, óbvio, a gente não tem nenhum psicólogo nos nossos colunistas, a gente não entende muito disso, mas isso, as pessoas que viverem isso, cara, a questão psicológica das pessoas vai ser muito forte. Também daqui a pouco, via CAPES, via CRAS, é a questão do atendimento psicossocial das pessoas, né? Eu acho que tem que ser uma questão central, né? Porque, assim, o descaso, ele é de uma tragédia quando acontece no Brasil aqui é surreal, né? Parece que nada é feito pra ninguém tem nada certo, né? A pessoa perde a sua casa, mas tem que continuar vivendo a sua vida normal como se nada tivesse acontecido. E a brutalidade que é essa situação, ainda mais com o lixo nas ruas, com o teu lixo, o lixo do teu vizinho, uma comunidade toda que é afetada ali e tem que seguir a sua vida normalmente. Muitas pessoas perderam a sua casa e a empresa que trabalha foi atingida também e não sabe o que vai acontecer. E daí a gente entra já no outro ponto, que é o ponto dos auxílios. A gente viu quando lançaram o auxílio reconstrução pelo governo federal, que são R$5.100, e a prefeitura lançou um site que era para fazer um cadastro, que em teoria era para agilizar. Muitas pessoas que foram atingidas colocavam o seu endereço com o seu número e diziam que aquele lugar não foi atingido. Isso para mim, assim, é de uma violência com o indivíduo que assim, é inenarrável. A gente tá à mercê de qualquer coisa. E o mínimo do mínimo não é conseguido. Porque, assim, várias pessoas dependem daquilo. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma população empobrecida e que não tem poupança. Muitas vezes vive de salário em salário. E quando perde tudo realmente. A gente compra um móvel em 10 vezes aqui. A gente compra um celular em 10 vezes aqui. E tu tá ali na segunda, terceira parcela e perde tudo e tem que comprar de novo. E não é todo mundo... pra mim é uma coisa que não faz sentido ter que depender de uma vaquinha, né? Entra naquele lugar da solidariedade, o povo, ele se ajuda. De certo modo se ajuda. Só que isso é dever também do poder público, do Estado em si. Trabalhar em pró de botar essas pessoas dentro de casa novamente, garantir um emprego, garantir uma renda necessária, tão necessária nesse momento, né? São famílias inteiras que perdendo tudo. Além do auxílio reconstrução que tu citou, Matheus, que é de fato, e a gente sabe que a Alvorada, poucas famílias ainda receberam, e existem muitas famílias. É só a gente pensar que só aqui na Americana a prefeitura projeta 2.500 famílias desalojadas. A gente vai para pensar outros bairros que foram atingidos também. Com certeza a Alvorada deveria já ter pago mais gente. E a gente também pensa no saque calamidade, né? Que é também um outro debate que está acontecendo. A prefeitura, em um primeiro momento, cadastrou, foi dito primeiro que era calamidade, depois o Estado botou como emergência, depois o Estado botou como calamidade de novo. A prefeitura, quando saiu o processo que a deputada Sara Faria está divulgando nas redes sociais, referente à decisão do MP de dar para toda a cidade, porque, querendo ou não, cara, toda a cidade foi atingida. Como a gente está falando, seja a questão de transporte aqui, que daí, óbvio, o transporte é diferente, mas assim, tudo a Serra não foi atingido, mas tu daqui a pouco pegou o teu dinheiro, ajudou alguém com uma vaquinha para fazer alguma coisa, ajudou alguma coisa, fez alguma ação social. Se tu consome na Americana, se tu conseguir retirar teu saco de calamidade, tu consegue fazer girar a economia dentro do bairro de novo. A cidade teve um mês onde muita coisa ficou fechada, muita gente ficou sem dinheiro. Então é um direito, é uma análise que se faz, que a gente faz, acredito que tu concorda comigo, é que o saco de calamidade deve ser um direito de todos retirar, não só da parcela atingida. E o que a gente teve de notícias nos últimos dias, que a gente está gravando aqui recentemente, é de que só vai receber de fato quem está na mancha da Defesa Civil.
mesmo depois do processo do MP, que a Estela anunciou, e que a Neuza Brus anunciou, e que a administração anunciou, e daí aqui vai uma crítica para mim a todos que anunciaram, tá? Independente de lado. Quando foi para anunciar, todo mundo correu para anunciar. Não, vai ser para toda a cidade, toda a cidade. Agora eu quero que todas as pessoas que correram para anunciar também corram para tentar reverter essa decisão. Então, porque é muito bonito anunciar que foi toda... Quando é para anunciar toda a cidade, fui eu que fiz. Mas quando não foi a gente, foi pra caixa. Cara, vamos todo mundo trabalhar. Agora não é hora de fazer política, agora é hora de todo mundo se unir e fazer a parada. Porque esse dinheiro é importante para a população. As pessoas carecem desse recurso, seja para fazer a economia girar, seja para as pessoas poderem, no caso dos atingidos, poder comprar móveis, poder comprar coisas. A gente sabe que 6.200 ainda é pouco, é 6.200, né? 5.200. Não é 5.100 auxílio de reconstrução e 6.200 saque emergencial, ou o contrário? O saque emergencial do FGTS é limitado a 2.500 por conta do seu FGTS. Então depende também da tua trajetória do emprego, né? Sim. Mas isso aí também são pormenores, né? Sim. O que a gente defende é que seja liberado esse recurso para todo mundo, né? Algum recurso, né? Principalmente o FGTS, né? Que é um recurso que já está na tua... Sim, já declarou, tu já... Sim, tu já contribuiu para o INSS para gerar aqueles valores, né? Então, de certa forma, é um dinheiro que por direito é teu, né? Não seja agora ou quando tu te aposentar. Mas o ponto, eu acho que principal, um dos pontos principais que tu trouxe aí também é o ruído nas informações, né? Eu garanto que o seu vereador botou na rede social que ia ser o município inteiro. E daí tu como um indivíduo aqui da cidade, fica pensando, não, vou poder sacar, né? Porque muita gente não foi atingida diretamente, mas foi atingida perifericamente, né? Teve empresas americanas aí que contabilizam prejuízos milionários. Sim, e daqui a pouco, por exemplo, um funcionário daquela empresa, ele não mora naquele bairro, mas ele daqui a pouco o salário dele vai mudar, a empresa vai acontecer, ele não mora lá, mas trabalha lá. Cara, ou a própria empresa vai sair do lugar, a gente não sabe. Né? Quem foi atingido, o longo prazo dessa tragédia é uma coisa muito que é difícil prever, né? A gente não sabe como que vai funcionar. Bairros e bairros foram atingidos. E a gente tem ideias de outros municípios que não foram 100% afetados, mas foram liberados para todo o município. Né? Agora o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro, daí não cabe a mim dizer, né? Só que aquela mancha da defesa civil ali, dos alinhamentos, não contempla todo mundo. Até porque, assim, se a gente vai binarizar a coisa e colocar dentro de um algoritmo, cara, a gente vai tirar justamente a parte humana da coisa, né? Porque é uma tragédia humanitária. A gente foi atingido como ser humano, como comunidade. Se a gente for botar só no mapa, cara, muita região, assim, principalmente de Porto Alegre, não alaga, mas a água voltou pelo esgoto, né? Não dá pra dizer que na Alvorada também não pode ter acontecido isso em alguns lugares, sabe? A água avançou mais do que foi a parte alagada. Só que se a gente for botar isso aí só levando em conta um cálculo matemático de variação do nível da água, cara, daí a gente perdeu a humanidade. Não precisa ter estado pra isso, né? E sim, muita população merece, tem que ir atrás. Só que também a gente depende dos nossos representantes. Daqui a alguns meses aí tem eleição e esse assunto tem que ser assim, ó, de primeira urgência, né? Até a gente está, inclusive, nos bastidores conversando de fazer em breve um programa especial de análise política pós essa enchente, daí sim entrar um pouco mais profundamente nesses debates. Mas sim, a gente tem que agora, esse é o momento, esse é o ano de se cobrar essas coisas. E como tu falou, Matheus, não necessariamente ser diretamente atingido significa que não foi atingido, sabe? Tem diversos aspectos que podem fazer. E como tu destacou, esse recurso é um recurso teu, tu já contribuiu, ele tá lá, seja para tu retirar no teu aniversário, seja para tu retirar para pagar um apartamento, tem outras maneiras de usar, mas pô, o saque calamidade é um direito. Então que se cobre e que os mesmos políticos que fizeram todo um teatro para anunciar, que façam o mesmo teatro para agora reivindicar, ou pelo menos explicar para a população, e não só repassar a culpa, porque quando foi para anunciar não era culpa dos outros, era teu trabalho que conseguiu, entendeu? Então acho que é importante isso, sim, as pessoas muitas vezes utilizam as redes sociais para se informar, e a gente sabe que a rede social chega em muita gente,
mas muitas vezes só chega uma versão, né? Porque tu consome uma bolha, né? Então o consome tá ali dentro. Então é importante a gente pesquisar e ter essa consciência disso, assim. E eu acho que é isso mais ou menos o resumo que a gente faz do pós, né? Essa questão dos auxílios e recursos, a questão das doações de alimentos, marmitas e roupas, e a nossa indignação referente à limpeza da cidade, né? Que infelizmente eu não consigo acreditar que as pessoas vão ter que ficar 3 meses olhando esse lixo na frente de casa e que tem gente que vai achar isso normal, né? A normalidade acabou há muito tempo, né? E a gente tem que ver que essas iniciativas da prefeitura, elas têm que ser mais agilidade, tem que ter mais agilidade, né, em atender a população. Eu sei que a questão do saque FGTS, a questão do auxílio à construção são iniciativas que são, de certa forma, aquém, né, porque vem da esfera federal, né, vem dos entes federativos e tal, só que a prefeitura tem que ter agilidade em poder atender a maior parte da população, e que seja toda a população. A Alvorada foi atingida, porque na hora de defender que a Alvorada é um corredor humanitário, que não sei o que, aí sim, é uma coisa boa. Mas na hora de atender essa população que foi atingida não conseguem, pô, são 2 pesos e 2 medidas, a população precisa de dinheiro agora, né? É ruim falar, mas é isso, o dinheiro é o que resolve esse problema, né? E a garantia de que o cara vai ter daqui a um tempo uma vida tranquila e que isso não vai acontecer de novo, né? Não nessa mesma magnitude. Essa questão que tu fala é até importante, eu até tinha esquecido disso, de não viver de novo. A gente sabe que a gente viveu a maior cheia da história, era muito difícil, a Alvorada não sofria, teve ano passado aquelas 2 enchentes, mas não sofria com uma enchente dessa magnitude nunca, né? Mas a mais próxima disso tinha chegado de 2015. Desde então a Alvorada não tinha sido assim. A gente sabe que a Alvorada fazia o desassoreamento dos arroios, com uma frequência bem considerável, inclusive, mas mesmo assim não foi suficiente desassorear o arroio, né? Essa enchente, obviamente, que eu vou usar como exemplo Porto Alegre, que foi lá nos anos 40, quando teve a enchente gigante aquela, de 41, foi feito todo esse sistema de proteção contra as cheias. E querendo ou não, ele não foi testado, né? Em 2015 ali, foi fechado as comportas ali, ano passado algumas vezes, mas não nessa proporção desse ano. Obviamente muitos daqueles problemas ficaram parados e estragaram e não houve manutenção e infelizmente agora já passou essa parte. É uma opinião particular, que é complicado a gente agora julgar a administração municipal, voltando para a Alvorada, pelo que aconteceu, porque não se esperava uma enchente dessa proporção. Eu critico o pós, está sendo demorado. Agora nós temos vindo essa enchente, eu acho que não parte do município. Mas agora parte do município que daqui para frente a gente tem um plano de prevenção. Que daqui, por exemplo, não pode, se em setembro tiver, vamos voltar por lá, se em setembro tiver enchente de novo, as bombas de problema não funcionar mais uma vez. Pô, agora se sabe. A Alvorada, a gente sabe, os arroios precisam ser desassoreados de uma forma mais profunda, ou com maior frequência. As bocas de lobo, que a gente sabe que teve esgoto que voltou, como é que tá os esgotos da cidade? E a maior polêmica aqui da Alvorada também, né? Que é a questão dos diques, tanto do Sarandi quanto da Fiergs, né? Quanto o nosso próprio dique, que é uma promessa de anos que nunca sai do papel, né? Agora é o momento dessas obras serem cobradas e serem feitas, né? Um dos diques, se eu não me engano, o dique da Fiergs, ele é um dique de acúmulo, né? Ele é um dique que ele não é literalmente uma construção, ele é um acúmulo de materiais ali que é feito para o dique. Tanto que quando foram reforçar o dique, é só colocar mais material, botar mais pedra ou mais terra. Não é uma construção de concreto. Não seria mais eficiente uma construção de concreto? Agora eu também não posso falar porque eu não sou um engenheiro, alguma coisa assim, né? A gente tem um topógrafo no nosso grupo de amigos que pode... Poderia, né? Mas eu acho que ele não entende nada de dique, né? Mas sim, cara, o dique do Sarandi sim é uma construção, né? E é uma construção de verdade e tal. Mas que a gente tenha... Alvorada prevê uma construção, tá? Que a gente tenha o que há de melhor na contenção a enchentes, porque a gente vive num lugar que alaga, né? A Americana é aqui ao lado, né? A zona toda do 4º distrito de Porto Alegre ali, o próprio Sarandi, né? Porque daí esse cabo de guerra entre Alvorada e Zona Norte de Porto Alegre também não pode existir. Tem que ter gatilhos e estruturas, né? Reza a lenda que em 2015 a água em Alvorada esvaziou rápido porque alvoradenses supostamente foram até o dique do Sarandi, houve um rompimento supostos alvoradenses, supostos... Não, tudo é suposto, tudo aqui é suposição. Nós não vamos se embretar com nada. Não, claro que não.
que ocorreu um rompimento do dique Sarandi por Alvoradense para escoar para lá. Inclusive o prefeito Melo de Porto Alegre, numa entrevista, falou que ele sabia muito bem quem tinha feito o trabalho no dique em 2015. Agora vocês cobrem do Melo, que ele sabe, eu também não sei quem foi. Sim, mas eu acho que o importante é isso, cara. Tipo assim, óbvio, existem soluções definitivas, que é ou o dique ou a prefeitura realocar todas essas 2.500 famílias para outros lugares e transformar aquilo lá numa área verde. Que não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque agora não tem área e imagina construir apartamento ou casa para todo mundo, tá? Ou construir o dique. Alguma solução definitiva que isso não vai ser para setembro, vai demorar um pouco mais, mas que tem que voltar esse debate. Mas existem medidas urgentes que precisam ser tomadas, que é isso. Desassorear o arroio, rever toda a questão de Boca de Lobo, rede de esgoto de Alvorada. A gente sabe que tinha muita enchente antigamente próximo à rede Mark em Alvorada. Houve uma obra de torno de 10 milhões que solucionou esse problema. A gente sabe que na Americana alaga em enxurrada. A loja, o depósito da empresa do pai do Matheus, a empresa que o Matheus trabalha, é numa área que não alaga, mas de enxurrada estava alagando porque o esgoto está entupido. Então, lá embaixo, daqui a pouco a água pode demorar nos quatro porque o esgoto está entupido. E essas são ações que é pegar o caminhão hidrojato da prefeitura, pegar as da prefeitura e ver, limpar Boca de Lobo por Boca de Lobo, e tubulação de esgoto por tubulação de esgoto, arrumar isso. E, não vai evitar enchente? Talvez não evite, talvez a mancha fique menor, talvez a água escorra mais rápido, mas são medidas que precisam ser tomadas. Assim como reza a lenda que o Rio Gravataí faz muito tempo que não ocorre o desassoreamento de aprofundar o seu calado. Dizem que isso aconteceu no Guaíba também. O Guaíba antigamente, hoje não é mais permitida a retirada de areia, né? Que o Guaíba está muito alto hoje, por isso acontece isso com uma frequência. Tem que se, obviamente, respeitando todas as legislações ambientais, ver se existe a possibilidade de baixar os calados dos rios de novo. A partir de estudos, né? A partir de estudos. Até porque a natureza ela é mutável, né? Ela está toda hora modificando. Daqui a pouco essa proibição de dragagem do Guaíba já não faz mais sentido, porque já voltou à cota máxima. Mas essas ações que tu falou, algumas delas a prefeitura pode fazer, a prefeitura de Alvorada, no caso, pode fazer sem apoio nenhum. O caminhão hidrojato da prefeitura pode ir lá, né, sugar todo o material, mas isso é um trabalho que tem que estar sendo ativo, né? A questão do dique, a questão de construção, o que vai fazer com aquela população, isso vai ser um caos, porque todos os municípios que foram afetados têm as suas demandas. Aí vai da prefeitura também, isso é uma cobrança minha, da prefeitura ir lá no seu ente federativo, seja o estado, seja a União, e pleitear, né, as suas demandas. Porque agora todo o município do Rio Grande do Sul vai querer uma obra de infraestrutura. Ninguém quer passar mais por isso. A gente pega municípios como Roca Salles, que é um município que toda vez é aceitado pela chuva. Taquari, Roca Salles, agora é o Dourado, quase 100% do município foi. Cruzeiro do Sul também, Lajeado, caiu pontes. A lista é assim, é gigante e todo mundo vai estar querendo. Os municípios que souberem dialogar com a federação e pegar esse recurso para poder fazer esses trabalhos vão sair na frente. Para que se acontecer, e cara, que tomara que não aconteça daqui nos próximos 50 anos. Mas a gente sabe que a gente não pode trabalhar com tomara. A gente tem que trabalhar com prevenção, precaução e trabalho, né? Então, assim, que vá a prefeitura, e eu digo assim, até se mudar a administração em outubro lá, que é a eleição, que mude, que vá lá pleitear. É um trabalho que não pode parar. É um trabalho que não tem que depender, não é um trabalho para ser político, né? É um trabalho que é para ser para cidade, né? Não é um programa de governo, não é um programa partidário, é um programa de cidade. É um programa de estado, né? A gente tem que ter um programa de prevenção, porque essas pessoas vão continuar sofrendo. E a gente sabe que se for depender do indivíduo não vai ter como, porque aquele indivíduo que já mora naquela zona ali, ele já é um indivíduo que não tem outra possibilidade. Até porque assim... Tá pequena. Exato. Esse é o ponto. Meu povo, esse episódio foi um episódio mais, assim, sério, né? Mais desabafo também. Especial mais desabafo também, porque é necessário também a gente reclamar um pouco, né? E conversar um pouco sobre isso, porque o que aconteceu foi um absurdo. Continua sendo um absurdo, mas eu já vou parar de reclamar, né? A gente tem uma ideia, assim, de fazer ali um panorama político mais abrangente, né? Pela enchente, né? Agora nos próximos tempos. Não vou botar dia também, porque, né?
queremos prometer e falhar de novo. Exato. É difícil a gente falhar, né? Mas assim... Tem que acontecer uma enchente pra gente falhar, né? Mas assim, fica o meu boa noite, né? E nós estamos olhando, nós estamos de olho, nós estamos trabalhando e a gente vai cobrar. E a gente cobra sempre. E não vamos cobrar só de enchente, a gente cobra de hospital, a gente cobra de ônibus, a gente cobra de ciclovia. Que mais é que a gente cobra aqui? Poste no meio da rua. Transporte público, pavimentação de rua. Se estão fazendo errado, a gente está observando. Agora eu vou mandar o meu boa noite a todos. E eu deixo a palavra com ele, né? Meu amigo o Guilherme Wunder. Gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. A gente sabe que foi um programa sério demais, um programa de desabafo. Um programa mais conversa, a gente trouxe alguns pontos jornalísticos e tudo mais para embasar alguns argumentos, mas foi mais um programa de desabafo de quem está indignado e triste com tudo que aconteceu, sabe? Aqui a gente não quer achar culpados, porque a gente acha que foi, como de fato, uma enchente que atingiu o estado todo, não tem um culpado, questão política e tudo mais, mas a gente tem coisas que os poderes constituídos podem fazer para ajudar essa população, tem coisas que podem ser feitas, tem coisas que não precisavam ser feitas, e que a gente quer só que essas pessoas que sofreram diretamente ou indiretamente nessa, não sofram na outra, se sofrer, sofram em menor quantidade, em menor tempo, em menor impacto. Se puder, talvez não seja possível solucionar na próxima, mas pelo menos conseguir amenizar esses problemas da população. A gente sabe que a gente é só aqui um local de fala e de escuta, a gente não tem poder de solucionar esses problemas, mas se alguém nos escutar, né, e puder levar adiante essas reivindicações... Se nos desse esse poder, já estava resolvido. Não, só. Então é isso aí, gente. A gente se vê aí em breve.